Priorizando o reino de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que devemos priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. Lembro-me de uma frase de Hernandes Dias Lopes, de que priorizar o reino de Deus é colocar a glória do Senhor, a sua justiça e a sua vontade acima de todas as ambições e desejos humanos. É colocar a glória de Deus acima dos bens materiais e de projetos e de tudo aquilo que intentamos fazer. Neste vídeo será uma breve explicação a respeito do que é priorizar o reino de Deus. Nós estarei apresentando aqui algumas passagens bíblicas para fortalecer essa ideia, este assunto tão importante para mim e para a sua vida. Muito prazer, sou irmão Cristiano, professor em teologia, e este é o nosso canal onde você está aprendendo um pouco mais comigo da palavra de Deus para que você e eu possamos ser edificados e que o nome de Deus seja glorificado. Seja bem-vindo. Pois bem, priorizar o reino de Deus. O texto base para a nossa reflexão hoje, queridos irmãos, está em Lucas, capítulo 10, versículo 39 ao 42. Lucas 10, 39 ao 42, onde eu estava meditando a respeito disso nesses alguns dias atrás, e também aproveitei a oportunidade para compartilhar no meu grupo do WhatsApp, grupo de teologia, e Lucas, ele traz aqui na ocasião, Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo as mensagens de Cristo atentamente, e enquanto que Marta, vocês já devem ter ouvido ou lido essa passagem, ela estava se ocupando com muitas tarefas. Lucas 10, 39. Se você tem a sua Bíblia em mãos, convido você também a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo em Lucas 10, 39 ao 42. Que vai dizer assim, que tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ainda distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diga para ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, está tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, queridos, num determinado momento, numa determinada situação, Marta acabou se distraindo, se desviando, devido a tudo o que tinha para fazer. Os compromissos, muitas responsabilidades, os afazeres domésticos, os afazeres do dia. Coisas que nós também nos encontramos muitas vezes. Obviamente, Marta estava ocupada com os afazeres domésticos e muito provavelmente preparando uma refeição para os hóspedes que estavam lá, inclusive Jesus. É possível que se tratasse de uma refeição para pelo menos 15 pessoas que estavam ali na casa delas, e isto contando com Jesus, seus discípulos, seus apóstolos e ambas as irmãs. Visto que o contexto imediato da passagem que nós podemos ver aqui favorece a interpretação, portanto, que na ocasião Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Passagens também que nós podemos fazer e conferir em Lucas 12, versículo 38, com Lucas 10, 38 a 42 e Lucas 11, versículo 1. Além disso, existe a possibilidade de Lázaro estar presente naquela situação, o que elevaria ainda mais o número para 16 pessoas. De qualquer forma, o certo é que Marta, ela estava muito atarefada, enquanto Maria estava ocupada no ensino do Senhor. Logo, Marta aparece ali no cenário e parece ter ficado um tanto que incomodada ou irritada, digamos assim, por ver que sua irmã estava ali, entre aspas, sem fazer nada. No início de sua resposta, que nós podemos ver ali, Jesus usou a expressão Marta, Marta. O que significa isso? Significava não apenas uma reprovação de Jesus, Marta, Marta, mas também um conselho de terna, de preciosa afeição de Cristo por ela. Jesus disse a ela
que uma só coisa realmente é necessária. Alguns teólogos estudiosos sugerem que Jesus estava se referindo à própria refeição que estava acontecendo ali, como se estivesse dizendo que apenas uma simples refeição teria sido suficiente. Entretanto, não é essa a ideia que temos no contexto. A sequência da resposta de Jesus revela algo muito mais além do que a comida que eles iam comer. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe seria tirada, conforme Lucas 10, 41 e 42. A expressão boa parte também pode ser traduzida como uma boa escolha, no sentido de ter escolhido a melhor parte, e que no texto aplica-se diretamente à frase anterior. Uma só coisa é realmente necessária. A boa parte que Maria escolheu, obviamente, foi o quê? Foi ouvir a palavra de Jesus. Essa é a boa, a melhor e a mais importante parte. Jesus não estava desprezando o alimento, mas do alimento espiritual, a sua importância. Por isso, entendemos aqui que ela estava demonstrando uma devoção e adoração sincera ao Senhor e aos seus ensinos. E essa é a porção que jamais seria tirada dela. Claramente, essa conduta está em harmonia com o exemplo de ungir a Jesus. A história de Maria e Marta no Evangelho de Lucas 10, 38 ao 42 nos ensina o quê? Nos ensina que é importante equilibrar as coisas desta vida, equilibrar a ação e a contemplação na vida cristã. Existem muitas coisas importantes enquanto vivemos aqui nesse mundo para fazer, mas a mais importante é priorizar o reino de Deus. Jesus e seus discípulos entraram em uma povoação, onde Marta o recebe em sua casa. Marta está muito ocupada com os serviços da casa, como nós vimos aqui, enquanto sua irmã, Maria, estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo do Mestre, ouvindo do Mestre. Marta se aproxima de Jesus e pede que ele mande Maria ajudá-la. Tipo, vai trabalhar, vai ajudar, vai fazer alguma coisa importante. Jesus repreende Marta, dizendo que ela estava preocupada e inquieta com muitas coisas, quando que apenas uma é de fato importante, apenas uma é de fato necessária. Jesus diz que Maria de fato escolheu a boa parte e que esta ninguém poderia tirar. O que essa história nos ensina, além de tudo que nós já aprendemos aqui? A expressão buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou buscar primeiro o reino de Deus, dependendo da tradução, significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na minha e na sua vida, hoje e sempre. Quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, Deus cuida de nossas outras necessidades. Não está dizendo ignorar as responsabilidades do dia, mas está dizendo que devemos priorizar o reino e, priorizando o reino, as outras coisas o Senhor nos capacitará a fazer. Em Mateus 6,33, Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo, ou todo o resto disso seria acrescentado depois. Não precisamos ficar preocupados com uma ou outra coisa, por demais ansiosos, porque Deus está no controle, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus nos desafia. Ele te convida, Ele me convida a mudar as nossas prioridades. Como cristãos, devemos priorizar sempre o reino de Deus. E como em termos práticos eu priorizo o reino de Deus? Coisa simples, como de manhã. Qual tem sido a minha prioridade? Mexer em redes sociais? Ou qualquer outra coisa? Não. Prioridade é orar, ler a palavra, fazer um devocional, se alimentar da palavra de Deus, agradecer pelo novo dia, pela noite que se passou. Normalmente as pessoas colocam como prioridade comida, bens materiais, roupa, dinheiro, família, a carreira, o cansaço, entretenimento, redes sociais, telefone, tecnologia, mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas, e é o reino de Deus. O reino
O reino de Deus, o rei, ele prefigura o quê? O rei, ele é a figura central desse reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde o Senhor Deus está no centro. O nosso trabalho aqui, nessa vida, enquanto estamos aqui neste mundo, é buscar o reino de Deus como prioridade sobre todas as coisas. Significa buscar fazer a vontade dele, estar no centro do nosso mundo, fazer a vontade de Deus. Ao invés de ficarmos focados em nós, devemos focar primeiro nas coisas do Senhor. Se Ele é o nosso Rei, se Ele é o meu Senhor e Deus, é Ele quem deve ser priorizado, é Ele quem deve comandar as nossas vidas. Nosso trabalho, portanto, principal deve ser procurar o que é a vontade de Deus para a minha e a sua vida, conforme Mateus 6, 9 ao 10. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é se dedicar mais às coisas do Senhor, também a tudo aquilo que envolve o reino de Deus e tudo aquilo que envolve os meios de graça para a nossa santificação, crescimento espiritual e edificação, como, por exemplo, ir aos cultos com mais frequência, ter comunhão com outros irmãos, ler e estudar a palavra de Deus, orar mais, se dedicar, jejum quando for necessário, ouvir louvores e mensagens bíblicas. Tudo isso são meios de graça que Deus usa, meios graciosos que Deus poderosa e maravilhosamente usa para nossa santificação, para nosso crescimento espiritual, entre outros meios que poderíamos acrescentar aqui e que nos ajudam no amadurecimento espiritual das nossas vidas. E a palavra de Deus também diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio para levar o nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo assim uma nova justiça que é baseada agora na fé, conforme Romanos 3, 21 ao 24. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça crendo em Jesus Cristo e contando a boa notícia a mais pessoas. Assim, a justiça de Deus crescerá na terra, hoje e sempre. E assim participamos, não somente orando, mas contribuindo com os nossos dons e talentos para o avanço e a promoção do reino de Deus. Não fomos salvos para ficar esquentando o banco apenas. A justiça de Deus também se revela em tudo o que é bom e o que é certo. Buscar a justiça de Deus implica em buscar o bem e rejeitar o pecado e rejeitar o mal, fugir e apartar de toda a aparência do mal. Precisamos viver para guardar tudo aquilo que Deus nos ensina e para agradar ao Senhor, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é correto, promovendo aquilo que é certo, conforme Mateus 5, versículo 6. E por fim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas serão acrescentadas? Alguns textos vão dizer: todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que são essenciais na vida. Todas essas coisas não é que nós vamos ter tudo o que a gente quer. Deus sabe aquilo que precisamos. Deus sabe daquilo que nós necessitamos, conforme Mateus 6, versículo 31 ao 32. Enquanto outras pessoas ficam muito preocupadas, ansiosas, pensando no que vão comer, no que vão se vestir, quem busca o reino de Deus e o prioriza pode ficar tranquilo e descansar. Deus cuida das minhas e das suas necessidades. Todo o nosso sustento vem do Senhor. Quando confiamos no Senhor, Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Isso não significa que não precisamos fazer nada para conseguir sustento. Não quer dizer que eu não vou trabalhar mais, não quer dizer que eu não vou... Não, eu vou trabalhar, eu vou cuidar de tudo isso, mas significa que nós precisamos ficarmos descansados nas promessas do Senhor e que eu não preciso ficar deliberadamente preocupado, nervoso com as coisas dessa vida. Por quê? Porque Deus, o Senhor, proverá. Avançando aqui na nossa mensagem, queridos irmãos, o reino de Deus, ele é importante e ele é mais importante até mesmo do que a própria comida. Sem Deus, nem vale a pena viver.
A vida não tem sentido, a vida não faz sentido. Eu vivi uma vida assim, uma vida sem sentido, sem valor, sem significado. Por isso, Ele, única e somente Ele, o seu reino, deve ser prioridade hoje em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro sentido da vida. E Ele vai cuidar das outras coisas em nossas vidas. Portanto, não devemos, e não fique, meu amado irmão, minha amada irmã, preocupados, ocupados por demais com os seus afazeres do dia a dia. Dedique um tempo ao Senhor todos os dias de sua vida. Também como gratidão por aquilo que Deus fez por você e por mim. É possível trabalhar com eficiência, é possível se envolver com as coisas aqui dessa vida terrena, passageira, mas sempre para a glória de Deus, sem se distrair por demais e deixar o reino de Deus em segundo plano. Portanto, há outra maneira e mais uma maneira de servir ao Senhor em sua e minha vida. As diferentes abordagens das irmãs ali, né? Marta e Maria, em servir ao Mestre, nos ensinam a respeitar e honrar aqueles que manifestam o seu discipulado de várias maneiras. Priorizar o reino de Deus baseado em Mateus 6,33 significa colocar a vontade de Deus, a sua justiça, os valores do reino acima das ambições que podemos ter, né? E que não devemos colocá-las acima de qualquer desejo nosso. E o que eu quero dizer é que priorizar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, é que tudo aquilo que concerne, que compete ao reino de Deus deve estar acima das riquezas, das ansiedades terrenas. Portanto, é uma decisão diária que eu tomo de me submeter e de submeter todas as áreas da minha vida ao senhorio de Cristo. Portanto, em conclusão, queridos irmãos, priorizar o reino de Deus é colocar Deus no centro. Ou seja, significa que as minhas decisões, o tempo e o uso dos meus recursos financeiros refletem o meu desejo de glorificar a Deus e devem refletir, não apenas de satisfazer necessidades passageiras. Segundo, priorizar o reino de Deus é buscar a sua justiça, é agir de acordo com os princípios bíblicos estabelecidos na palavra do Senhor, vivendo de forma íntegra, correta e amando ao próximo. Terceiro, viver sem inquietações. É buscar o reino de Deus. Confiar ao colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Confiar nele e que ele proverá, que ele está no controle de cada detalhe de nossas vidas, ele proverá as necessidades básicas ainda da sua vida, conforme prometido em Mateus 6,33. Quarto, submissão à vontade do Senhor em obediência. Buscar o reino de Deus é seguir o exemplo de Cristo, colocando a vontade dele em primeiro lugar e não a nossa. Seja feita a sua vontade e não a minha, mesmo diante das dificuldades. Quinto ponto, priorizar o que é eterno e não o que é passageiro. Diferenciar o que é passageiro, ou seja, bens materiais, as coisas dessa vida, do que é eterno, ou seja, o reino de Deus, vida e salvação. Portanto, em resumo, queridos irmãos, tudo que nós falamos aqui, priorizar o reino de Deus é confiar na soberania do Senhor, na soberania de Deus e fazer da obediência à sua palavra o foco principal da minha e da sua vida. Queridos, Deus seja louvado pela vida de vocês, por ter me acompanhado até aqui. Esse foi um breve estudo a respeito da palavra de Deus, de priorizar o seu reino, de priorizar o reino de Deus. Que Deus possa te ajudar, te conferir forças, sabedoria, para que você possa priorizar o reino de Deus, para que você seja grato por tudo isso que Deus já fez e tem feito por nós, louvando a Ele por tudo, dando graças a Ele hoje e para todos sempre, sendo submissos ao Senhor, vivendo sem inquietações, não se entregando à ansiedade dos nossos corações. Deus abençoe você. Aguardo você aqui para o nosso próximo estudo, para a nossa próxima mensagem. Espero que tenha sido edificante na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.